paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, que venha dia a Ti, Deus, que Tu venha estar conosco nessa noite, Senhor, abrindo nossos corações, nossas mentes para buscar a Tua palavra, que ela venha ser plantada através do nosso pastor, dos nossos corações, Deus, e que Tu venha estar abençoando, Senhor, a boca do nosso pastor, que através dele, Senhor, através do Teu Espírito, toda a vida dele, Deus, na vez ser ungido e abençoado por Ti, Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Tranquilo, amado. Então, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo. Continuamos com o tema a graça que prospera. É o que Deus quer, né, missionário Sueli? É fazer de nós uma pessoa abençoada em tudo. Abençoado nas emoções, abençoado nos relacionamentos, abençoado em tudo que nós praticamos, né? E nessa noite nós vamos falar, continuando, o tema graça que prospera, parte 5, em Jeremias capítulo 15, versículo 18. Glória a Deus pelos pais do missionário Davi que também estão aqui nessa noite. Glória a Deus por vocês, são uma bênção. Vamos estar orando juntos no final do culto, amém, amados? Jeremias 15, 18. Por que então continua a sofrer? Porque a minha ferida não tem cura? Teu socorro parece certo como um riacho inconstante, é como uma fonte que secou. Assim diz o Senhor: se voltar para mim, eu o restaurarei, para que possa continuar a me servir. Se disser palavras de valor em vez de palavras inúteis, será meu porta-voz. Você os influenciará, mas não deixará que o influenciem. Lutarão contra você como um exército, mas tornarei invencível você. Eu te tornarei invencível, amém, amados? Como uma muralha de bronze. Não o vencerão, pois estou com você para protegê-lo e livrá-lo. Eu, Senhor, falei. Sente-se, queridos amados. Queridos irmãos, veja só. Jeremias está passando uma batalha e ele se faz de coitadinho. Quem de nós nunca fez isso? A coisa começa a dar errado e a gente começa a sentir o pior de todos. Todo mundo é feliz menos eu, todo mundo consegue, eu não consigo, todo mundo sara, eu não saro, e se faz de vítima. E Deus diz assim: se você consertar as tuas palavras, você será o meu porta-voz. Você saiu da posição, Jeremias. Nessa batalha não há tempo de trégua. Nós estamos com uma guerra contra Satanás, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando a gente recebeu Jesus, nós declaramos guerra ao diabo, irmão. Estamos numa guerra. E ele não tira férias. Ele diz: eu vou matar, vou roubar, vou destruir. Vou matar, vou roubar, vou destruir. E nós precisamos compreender que com armas espirituais nós temos tudo para prevalecer. Mas se nós dermos lado para a carne adora se fazer de vítima e de coitadinha. Quando Adão pecou, Deus chegou até Adão: por que você fez isso? Foi a mulher que o Senhor me deu. Chegou na Eva: por que você fez? Foi a serpente. Está vendo? Desde a queda, irmão. Hoje em dia, missionária Shirley, ninguém peca. O que a Bíblia chamava de pecado, hoje ele diz assim: é uma fraqueza. Chama de fraqueza. Um vacilo, uma fraqueza. Não, a Bíblia não fala que é fraqueza. A Bíblia chama de pecado. E quando nós chamamos pecado de pecado e nos arrependemos, Deus é conosco. Quando nós dizemos: não, o que eu fiz não foi tão grave. Você vai evangelizar uma pessoa, pastor Daniel? A pessoa diz assim: mas eu não mato, não roubo, não faço mal para ninguém. Quer dizer, como é que vai ser salvo, né, Michele? A pessoa tão boa dessa, Jesus não veio para os bons, ele veio para os que reconhecem que precisam de arrependimento, certo? Nessa noite nós precisamos, já somos salvos pelo sangue, mas podemos melhorar, certo? Sempre dá para melhorar. Em Apocalipse 22:11 diz que aqueles que estão santos dá para santificar mais ainda. Vivemos uma época em que ninguém erra, e se alguém erra, é outro. Por exemplo, se você fizer assim, coloca duas pessoas que frente a frente, duas pessoas erraram. Aí você pega o primeiro e põe na sala. A pessoa conta a versão dela, porque toda história tem duas versões. A minha e a do outro, né?
Quando eu erro, Senhor, tem misericórdia. Quando o outro erra, Senhor, pesa a mão. Né? Aí, irmão, coloca dois que estão com problema. Aquele vai contar a história e vai se fazer de vítima. Vai parecer que pobrezinho desse irmão, que justiça. Tira o irmão e põe o outro. Aí ele conta, outro lá, mas eu não sabia. Cada um diz assim: eu confesso, ele pecou. Alguém aqui precisa de conversão, hein? E de arrependimento. Todos nós. A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. O que é humildade? Reconhecer que podemos melhorar. Por exemplo, se eu tiver um pequeno desentendimento com o missionário ali, sabedoria não é ver a parte que ele está errando, é ver a minha parte, o que eu posso melhorar. Se nós formos sábios, Deus vai nos honrar, irmãos. Aquele que a si mesmo se humilha, Deus exalta. Uma forma de se exaltar é criticar, julgar e colocar os outros para baixo, porque aí eu me sinto um pouquinho melhor. Como aquele que estava jejuando, Senhor, eu erro, mas aquele ali, ó, eu dou o dízimo, ele não dá, eu oro, ele não ora, eu jejuo, ele não jejua, ele está pior que eu. Aí Deus falou: então você não recebe a bênção. Ele recebe. Vamos aprender, meus irmãos. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Senhor, me ensina o que é ser humilde aos teus olhos. Porque o humilde não é aquele que fica se denegrindo. Eu sou um pobre miserável, eu sou uma peste, eu sou uma praga. Não é isso que é. Isso não é ser humilde, isso é burro. Humilde é reconhecer aquilo que Deus quer tratar. Deus quer tratar na minha vida e na sua vida. Existem áreas, irmãos, que as pessoas falem conosco, não tem? Aí é Deus com elas, não é? Mas existem áreas que eu preciso melhorar. Independente, se eu maltratar a missionária Sueli, eu vou pagar diante de Deus, porque às vezes aquele que oprimiu o seu irmão, Deus é vingador. Se eu não me arrepender, eu vou pagar. Mas ela não é responsável pelo que eu fizer. Ela é responsável pela resposta que ela vai dar, como ela vai reagir, se ela vai perdoar, se ela vai orar, se ela vai interceder, ou se ela vai dizer assim: Senhor, né? À medida que ela usar comigo, Deus vai usar com ela. Queridos, nessa noite Deus quer nos ajudar a sermos pessoas sábias e inteligentes no Espírito. Existe pessoa, mas tem um QI tão grande, tem faculdade de Harvard, é um cientista, é uma pessoa capaz, mas não tem inteligência espiritual e inteligência emocional. Ser sábio aos olhos de Deus, não diante das pessoas. As pessoas podem te achar o máximo, mas não são elas que vão te galardoar, é Deus. Portanto, nós precisamos aprender a pensar como Deus pensa, para chamar pecado o que Deus chama de pecado. Porque nós vemos sociedade assim, ó. Davi com esse mesmo assim. A missionária Midian vai lá e, com todo o amor, vai lá e pregar o evangelho. Aí a pessoa fala assim: mas na minha opinião, não, no meu ponto de vista, olha, eu acho, eu não penso assim. Então o Deus dela é o que? Eu acho, eu penso. Mas não importa o que eu acho, o que eu penso, o que importa é o que Deus acha, o que Deus pensa mesmo. E muitas vezes nós estamos tão longe, irmãos. Sabe aquele irmão que você vai falar e ele fala assim: nada a ver, que tem, não dá nada, né? E o diabo ali, tá pisando no camarada. Queridos, nesta noite precisamos, porque desde a queda de Adão e Eva, o homem chama mal o que é bom e bom o que é mal. Desde a queda. Bom é o que? Pecado, a vingança, a preguiça, o mundanismo. Isso é bom para a carne. O que é ruim para a carne? Vir no culto cansado, depois de trabalhar o dia inteiro, orar, jejuar, evangelizar, ofertar. Isso é ruim. Veja que isso é da queda. Tudo que nos aproxima de Deus, a nossa carne chama de ruim. E tudo aquilo que vai nos levar para o inferno, a carne diz: isso é bom. Só Deus para nos mudar, irmãos. Há um milagre que Deus precisa produzir aqui dentro, ó.
Deus precisa mudar a forma como eu penso, a forma como eu sinto, como eu falo, como eu me relaciono, como eu trato as pessoas, para que a minha fé brote. A fé, ela brota num coração puro. Há muita coisa desde a queda que impede a fé de brotar. Agora, se Deus tratar a minha mente, o meu coração, as minhas emoções, as minhas palavras, o problema, irmão, é cíclico. Você sabe o ponto cego? A gente faz aquilo, faz de novo, e nunca observa o que está fazendo. Parece que a gente não pensa no que estamos pensando, não reflete. E quem não tem essa análise, repete os mesmos erros ano após ano, após ano, após ano. E não podemos ter resultados diferentes, estamos fazendo as coisas do mesmo jeito, certo? Que Deus nos faça sábios, irmãos, porque é uma vida abundante nos esperando. Precisamos sair dessa esfera. Essa esfera, irmão, de escravidão, aonde você vai falar para uma pessoa com todo o amor, diz assim: eu já tenho religião, eu não mato, não roubo, não faço mal a ninguém. Meu Deus do céu, que esfera, hein? Quem vai livrar uma pessoa dessa? Que Deus nos faça sábios, irmãos, maleáveis, ensináveis. Coisa mais linda é uma pessoa ensinar, porque hoje, missionário, 99%, a Bíblia diz que nos últimos dias quase ninguém aceitaria a repreensão, e que se fosse repreendido sairia dessa igreja e procuraria mestres que alisam o pecado. Diz: nada a ver, pode sim, eu também faço, só jogo o dinheiro lá, o resto pode continuar. Então hoje nós vemos um tempo que a Bíblia diz que os homens não aceitarão a sã doutrina. A Bíblia diz, irmãos, você pode entrar numa casa, você vai ver lá Salmo 23 na parede. É bonito o Salmo 23, não é verdade, irmãos? Coloca na parede assim. Aí você vai na outra casa, o Salmo 91, é bonito o Salmo 91, não é? Mas se já entrou em alguma casa, está lá Provérbios 12:1, nunca você vai entrar, vai ver. Nunca você vai ver numa casa assim, ó, Provérbios 12:1 num quadrinho. Não tem. Provérbios 12:1 diz assim: aquele que aceita a repreensão é sábio, mas o que rejeita é estúpido. Olha que coisa importante. A fé vai brotar se a sujeira sair, e a sujeira precisa ser percebida. Como é que ela vai ser percebida? Cabe a nós, pastores, uma tarefa desagradável: mexer naquelas áreas que ninguém quer que mexe, e falar daquilo que ninguém quer que fale. Porque o falso profeta, ele, mas o verdadeiro assim, Jesus falou: eles me odeiam por quê? Porque eu acuso o pecado. Então o verdadeiro profeta, ele nunca vai ser popular. Jesus tinha uma rejeição de 90% no mínimo. De 10 que ele curou, 1 voltou e era estrangeiro. Geralmente, se você for um verdadeiro profeta, as pessoas que não querem nada com Deus, elas vão te chamar de salgado, fanático, você não vai ter muitos amigos. Agora, se você for um falso profeta do milagre, aí, meu irmão, esse é de Deus. Olha para o irmão e diz assim: irmão, eu vejo que você é um varão de fogo, que Deus... Opa, é Deus falando, né? Aí é Deus falando, irmão. Deus me mostra que precisa contar a sua vida. Eu já não gostei. Irmão, a Bíblia diz que aquele que aceita a repreensão é sábio. Porque o que é repreensão? Repreensão é Deus revelar aquilo que eu não estou vendo, e que se não sair da minha vida eu vou continuar fazendo igual e vou ficar na mão do inimigo. Então a repreensão, Jesus falou: bem-aventurado aquele que não se escandaliza. Porque quando eu sou repreendido, Deus mostra aonde eu estou errando. E aí eu vou confessar, Deus vai me perdoar e vai me abençoar. Só que aí acontece, eu me ofendo. O pastor está me dando direto. Será que alguém telefonou para o pastor? Falou da minha vida? Não, irmão. Eu estou pregando aqui o que Deus está colocando na minha boca, no meu coração. Se eu usar o púlpito para dar indireta, Deus não é comigo, amém, irmãos? Nós temos que pregar aqui na unção e direção do Espírito, não para agradar nem para desagradar ninguém. Uma vez eu estava pregando, a irmã saiu braba, ela bateu no sapato. Quem foi que contou minha vida para esse pastor? Ué, eu não tenho nada a ver com a vida da irmã, eu estou ali para pregar o evangelho. Deus precisa expor a ferida para sará-la. O diabo quer esconder a ferida para continuar vampirizando e enfraquecendo a pessoa. Aquele que confessa seu pecado com a intenção de
abandonar, terá misericórdia. Provérbios 28:13. Mas aquele que esconde o seu pecado, tudo que ele fizer dará errado. Acã escondeu o seu pecado, Israel perdeu a batalha. Quantas vezes, irmão, a gente está perdendo a batalha e fica, oh Deus, vou jejuar mais, e continua a batalha. Oh Deus, eu vou orar mais, e continua a batalha. Oh Deus, eu vou dar esmola, e continua a batalha. Por quê? Porque não é orar, não é jejuar, não é fazer nada, é alguma coisa que tem que sair da nossa vida. E a gente não querendo renunciar aquilo, a gente troca aquilo por consagração. Aí aquele peso da consciência, né? Eu vou orar mais. Aí começa a orar. E não dá certo. Porque não adianta substituir a obediência por obras. Olha só. Quando Deus quer tratar uma área, bem-aventurado aquele que consegue escutar, entender e aceitar, irmãos. Na nossa vida, na sua vida. Que Deus levante nos últimos dias homens e mulheres que falem a verdade com amor, amigos. Porque a palavra não pode se apagar como no tempo de Eli, que estava se apagando. Deus levantou Samuel. Que Deus possa levantar ainda homens e mulheres que falem a verdade, mesmo que perca povo, irmão. Então, você chega para a pessoa e fala assim, olha, isso aqui é o foco, ó. Isso aqui tem que sair da sua vida. A pessoa fala, não vai sair. Eu vou começar a orar mais. A partir de hoje eu vou jejuar mais. Quer dizer, a pessoa troca aquilo, aquela renúncia por consagração. Foto de tolo. Às vezes o que Deus quer é uma atitude prática. Vamos pedir para o Senhor, Senhor, há alguma área da minha vida em que sem eu perceber, porque uma coisa que pega, irmãos, desde a queda de Adão e Eva, o homem, ele vive muito do que acha, ele não pergunta ao Senhor. Em Tiago 1,5 diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Muitas vezes a gente perece, irmão, por falta de entendimento. Sabe por quê? Porque a gente tem certeza de coisas que nós estamos errados. Sabe quando a pessoa está errada? Está errada! Aí você fala, eu tenho certeza. Aí isso é o pior. Aí piorou mesmo. Aí escangalhou de vez. Porque se a pessoa está errada, ela tem certeza, aí acabou. Passa a régua e pronto. Porque coisa linda, irmãos, é quando o Espírito Santo consegue mostrar e nos levar ao arrependimento. Porque aí nós vamos mudar. E naquilo que nós mudamos, o diabo não vai poder mais agir. Aquelas palavras, não tem mais. Aquela atitude, não tem mais. O inimigo, porque o nome Beelzebu quer dizer Deus das moscas. Beelzebu quer dizer Deus das moscas. É chamado espírito imundo. Porque ele só pode agir onde há pecado não confessado. O diabo quer que você esconda o pecado, porque enquanto o pecado está escondido, ele pode agir. Mas na hora que o sangue passar, acabou para ele. Porque veja bem, você chega num terreno baldio cheio de lixo e começa a espantar as moscas. Beelzebu, né? O que acontece com as moscas? Elas voltam. Por que elas voltam? Porque tem imundícia. Mas se você limpar aquele terreno totalmente, você não precisa nem expulsar mais as moscas, sabe por quê? Elas não vão mais voltar, porque não tem imundícia. Os espíritos imundos só agem aonde há imundícia. E a imundícia pode ser mágoa, violência, ódio, impureza, sexo fora do casamento, idolatria. Tanta coisa que a gente diz, não dá nada, o que tem? Nada a ver, Deus é amor. E o tempo está passando, e o diabo está matando, roubando, destruindo, e a pessoa não prospera. Por quê? Porque ela não sabe fechar a porta para o diabo. Jesus falou, lá vem Satanás, que não tem nada em mim. Que Satanás, irmão, não possa ter legalidade em nossas vidas. Porque é triste, irmão, quando o diabo tem legalidade. Sabe aquela pessoa que fala assim? Não perdoo. Ela está fazendo mais mal a ela do que o que a outra pessoa fez. Porque o que a outra pessoa fez, ela vai pagar, não vai? O mal que a outra pessoa fez, ela vai pagar. Uma coisa assim, não perdoo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2, que quando eu digo assim, eu não perdoo, o diabo tem vantagem na minha vida. Veja lá, 2 Coríntios capítulo 2. Segunda Coríntios 2, 10 e 11, tá? 2 Coríntios 2, 10 e 11.
que quando eu não perdoo, o diabo tem vantagem. Quem quer dar vantagem pro diabo? Tipo assim, diabo, eu vou te dar uma vantagem, né? Só se for doido da cabeça, né? Você dá vantagem pro diabo quando você diz, eu não perdoo. Pastor, mas você não sabe o que a pessoa fez. Você não sabe. Não estou dizendo o que ela fez. Eu estou dizendo que se você não perdoar, os teus pecados também não estão perdoados. Porque no Pai Nosso você perdoa assim como. Não é no Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas. E se eu não perdoar? Deus também não me perdoa. E se Deus não me perdoa, o meu pecado permanece. Se o meu pecado permanece, o diabo tem vantagem. Portanto, se você se ama, você diz, eu perdoo, eu abençoo, eu libero, não fala mais nesse assunto. Ele me perdoa, irmão. Eu perdoo a Sueli, um exemplo. Não fez nada, uma mulher abençoada que só me ajudou até hoje. Aí, eu digo, eu perdoo a Sueli. A Sueli saiu, Vilma, vem cá. Você sabia 15 dias atrás? Perdoa coisa nenhuma. Quem perdoa não comenta mais. Enquanto você comenta, você não perdoa ainda. Você pensa que perdoou, tapando o sol com a peneira, o diabo continua e você diz, não, perdoei. Está se enganando. Está se enganando. E como o diabo gosta, porque você sabe qual é a principal arma do diabo? Que a arma dele é o pai da mentira, o engano. A principal malignidade do engano, sabe qual que é o problema? A principal malignidade do engano é que a pessoa enganada não sabe que está sendo enganada. Porque quando eu sei, sai também, né? Mas o principal problema do engano é que eu estou enganado, acho que estou certo, não vi nada, está tudo bem e não estou vendo. Esse é o problema. Você pode ver que as pessoas mais erradas no planeta, irmão, são as mais certas dos próprios olhos. E já viu que a pessoa que ela é quebrantada, humilde, ela reconhece até pecado que ela já perdeu o perdão. Mas a pessoa que é soberba, ninguém é tão bom que nem ela. Meu Deus. Deram uma medalha de honra ao mérito para o mais humilde, fizeram a votação lá. Qual o mais humilde? Contrário lá, deram a medalha para ele. O homem mais humilde da cidade. No outro dia tiveram que tomar, porque ele estava usando. O homem mais humilde, o homem mais humilde. Irmãos, a nossa carne quer nos levar para o inferno. Você quer saber de uma coisa? Chama a tua sabedoria de loucura e teme ao Senhor, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Não fica muito eu sei, porque uma coisa eu sei, irmãos, eu não sei nada. Se o Senhor não me derramar a luz, eu estou perdido. Não sei quanto a você, quantas vezes seu coração de carne te enganou no passado? Quantas vezes você tinha certeza, aí passou algum tempo e falou, estava enganado. E o coração me engana uma vez, você acredita nele de novo. Aí ele te enganou, você acredita nele de novo. Aí ele te enganou, você acredita de novo. A pessoa sonha com um bicho, vai lá, joga, não ganha, mas no dia acredita de novo, vai lá, joga de novo, vai sonha, acredita. Pare de acreditar na sua carne e diga, Senhor, se o Senhor não mostrar, eu não vou conseguir enxergar, porque só o Senhor, na tua luz veremos a luz. Quanto mais dependente do Senhor, melhor. Quanto mais humilde, melhor. Quanto mais soberbo, mais apanha. A vara é para a costa do tolo, irmão. Você quer ver uma pessoa que tem uma vida áspera, que tudo dá errado, a vida da pessoa é um furacão? É o soberbo. Mas o humilde escapa, porque Deus perdoa e guarda. Dizem que a porta é estreita, Delmar. Eu digo que ela é estreita e baixinha, só dá para entrar de joelho assim. Peito de pombo, né? Bate e volta. As coisas de Deus não é assim. Queridos, nessa noite Deus está falando conosco porque Ele nos ama. Não é que Ele está bravo, não. Lucas 22, 35. Eu tenho tão pouco tempo para falar, poderíamos ficar aqui até meia-noite, mas não vou cansar os irmãos, tá? Eu vou resumir o resumo do resumo do resumo, porque isso que eu falei aqui foi só uma introdução, tá, irmãos? A palavra nós vamos começar agora. Lucas 22, 35. Lucas 22, 35. Nós estamos com o tema a graça que prospera. Irmãos, Deus quer que você tenha uma vida abundante. Deus diz, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Vamos dar um exemplo, irmão. Você dá legalidade para Deus, o que Deus vai fazer? Ele vai edificar a sua vida. Se dá legalidade ao capeta, o que ele vai fazer? Para matar, roubar e destruir, não é? E quantas pessoas que fazem assim?
sou crente, sou evangélico, e vive dando lugar para o diabo. Como é que você vai para frente dando legalidade para o bicho e dizendo, não, mas a vontade de Deus vai acontecer? Eu pego o carro e falo assim, olha, eu estou sendo sincero, Deus está vendo a minha sinceridade, peguei uma estrada para Porto Alegre, mas eu vou chegar no Rio de Janeiro. Vai nada. Não pense que eu estou falando mal do Porto Alegre, pelo amor de Deus. Só estou dando um exemplo, tá? O que vemos sem dúvida, que todo caminho leva a algum lugar. E nós precisamos compreender que para Deus operar na nossa vida, Ele tem que ter espaço, liberdade e oportunidade. Para o diabo ter lugar na nossa vida, nós temos que dar lugar ao diabo. Quando dá lugar ao diabo, ele tem lugar na nossa vida. Pastor, como é que dá lugar ao diabo? Já vou falar sobre isso. Lucas 22, 35. Em seguida Jesus lhe perguntou, quando eu os enviei para anunciar as boas novas sem dinheiro, sem bolsa de viagem e sem sandálias extras, alguma coisa faltou para vocês? Eles disseram, nada. Irmãos, quando eu entendo o chamado e atendo o chamado, Deus começa a me honrar. Às vezes aquele que ouve a palavra e não entende, as aves do céu tomam. Aquele que ouve e não pratica é casa na areia, tudo que ele faz afunda. Mas se você entender a visão e praticar a visão, Deus vai honrar você. O que é dar legalidade para Deus? É entender e atender o seu chamado. Eles atenderam, por isso foram bem-aventurados. Tem muita gente que diz, eu tenho fé, mas a fé sem obras é morta. A fé bíblica, genuína e salvífica, é entender o chamado e atender o chamado. Veja. Quantos que diz que tem fé, mas vem fazendo a vontade do capeta? Uma fé que não renuncia às obras das trevas, uma fé que não faz a vontade de Deus, é uma fé religiosa, farisaica, que não salva. Quantas pessoas não... Eu tenho fé, e vai para o inferno, porque essa não é a fé verdadeira. A fé verdadeira tem certas características e evidências. Vamos falar sobre evidências da fé salvífica. Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios 4, 17. Página 989, Bruno. Efésios 4, 17. Veja que diz, assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais com os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. Irmão, desde a queda, o homem vive numa frequência do engano. Todos nós precisamos de mais iluminação, mais entendimento, mais restauração. Todos nós, irmão. Agora veja o que diz aqui o versículo. Continue em Efésios 4, tá? Efésios 4, 27. Não dei lugar ao diabo. Ele escreveu isso para quem? Para a igreja. Se ele escreveu não dê lugar ao diabo, porque isso é por... Como se dá lugar ao diabo? Vamos ver aqui, o versículo continua. Aqui mostra como é que eu e você vamos dar lugar ao diabo. Quem é ladrão, para de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, assim ajudar generosamente necessitados. Pare de roubar e comece a ser generoso com aqueles que estão sofrendo a sua volta. Evite um linguajar sujo e insultante. Pare de brigar. Para discutir. Por exemplo, se você quer me ajudar, teu mar quer me ajudar no ponto que eu estou errado. Quando ele vai fazer isso? Deus semeia na paz. Deus vai esperar quando eu estiver preparado. Porque se ele falar no momento errado, eu não vou ouvir. Então não adianta jogar semente entre espinhos. Você quer ajudar uma pessoa, você está no espírito, você vai orar, jejuar e esperar o momento certo. Por quê? Porque se ele falar a verdade, quando eu estiver na carne, a carne, as coisas de Deus é loucura. Eu vou me ofender. Cala a boca, você quer me dar lição na moral? O que você está pensando? O que você está falando? Só piora. Então, o que é isso? Você vai ver se é o momento propício. Como salvas, maçãs de ouro e salvas de prata, é a palavra dita na hora certa. Agora, adianta eu falar a verdade irado, se você estiver irado? Você está errado. Não, você... A ira do homem não opera a justiça de Deus. Hora errada.
Dizer a palavra certa na hora errada não vai ter resultado. Precisamos compreender que há tempo para falar e há tempo para se calar. Se a outra pessoa não está preparada para ouvir, não é hora de falar, é hora de orar, dar bom testemunho e se calar. Mas a gente parece que não tem uma tramela na boca, já falou. Língua destramelhada. A Bíblia diz que aquele que fala muito tem perturbação na alma. O homem sábio, ele é quieto. Então, que eu e você possamos dizer: Senhor, me ensina quando falar e quando me calar, como falar, porque aí Deus vai te honrar. Porque quando eu falo a coisa certa na hora errada, eu não estou trabalhando para o Senhor, eu trabalho para o diabo, porque aí a coisa piora. Quando eu falo na hora errada, irmão, o inimigo se aproveita daquilo, né? Mesmo que está falando a verdade. Então, os discípulos foram honrados por quê? Porque eles largaram aquilo que eles estavam fazendo e começaram a fazer a vontade do Senhor, certo, irmãos? Estou dizendo para você parar de trabalhar e pegar, soltar panfletinho o dia inteiro no sol. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Tu tem um começo. Crianças, prestem atenção na palavra de Deus. Vocês vieram aqui para ouvir a palavra do Senhor. Depois do culto pode brincar, tá bom? Então nós precisamos entender e atender o chamado. Se envolver, irmão, se comprometer. Deus tem um chamado. Nós temos uma comunhão com Ele e praticar a vontade dele, pela graça. Quando você está envolvido com essas coisas, irmão, você não peca. Mente vazia, eu preciso do diabo. Quando você está envolvido, irmão, se encher do Espírito Santo e fazer o bem para os outros, você não peca. A pessoa peca quando ela é egoísta, mundana, fica muito tempo na frente da televisão, da internet, aí ela peca. Mas se ela estiver focada, ela não vai ficar pecando. Vamos nos envolver com Deus, com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. Assim, irmão, Deus vai nos honrar. Diga: Senhor, me ajude. Me ajude. A fé, irmãos, que se aprofunda no relacionamento com Deus e diz: Senhor, me ensina a te servir, me ensina a eu falar, me ensina a me relacionar, me ensina a ajudar pessoas a se voltarem a Ti pelo meu testemunho, porque nós somos a luz do mundo e sal da terra. Nosso testemunho é a coisa mais importante, irmão. A coisa mais importante do crente, irmão, mais santa, é o teu testemunho. Eu estou aqui direto, eu não é, irmãos? Mas se um dia passar do lado da minha casa, eu tacar uma panela na parede e dizer: você vai acreditar em mim? Nunca! Põe a mão na minha cabeça, que pastor, jamais. O nosso testemunho, nós estamos sendo preparados para momentos difíceis, irmãos. A gente aqui está na teoria, não é? Aqui é todo mundo paz, irmão, tá uma maravilha, irmão. Mas é a hora que vem a prova, a tentação, a luta. Aí, irmão, para esse momento é que eu penso: Senhor, tudo que eu orei, tudo que eu me preparei é para esse momento agora eu ser sábio. Porque é fácil ser sábio agora, ouvindo a palavra. Mas na hora que vem a luta, irmão, que Deus nos faça lembrar disso. Que Deus nos faça dar bom testemunho. Quando você honra a Deus com o seu testemunho, Deus vai começar a honrar você, irmãos. Deus me ajuda a dar um bom testemunho. Seja com os parentes, com o pessoal do trabalho, pela internet. Como eu falei aqui, tem pessoas que dão um testemunho péssimo pela internet, irmão. Chega o Natal, todo mundo vestido de Papai Noel. A Bíblia diz que Papai Noel é um ídolo. Papai Noel é uma coisa de Satanás, irmãos. É uma coisa lazarenta. Papai Noel é uma coisa infernal, diabólica. Aí vem Halloween, crente no Halloween. Sabe, o crente misturado com o mundanismo. O que acontecia quando Israel se misturava com as nações? Oséias 7, versículo 8 e 9. Lê na tua Bíblia. Quando Israel se mistura com as nações, ele perde poder, a força e os inimigos os devoram. Quando eu me misturo com aquilo que é do diabo, eu perco a força, a autoridade, eu expulso, ele dá risada. Aí ele vem e sufoca o crente de noite, o diabo, você perde a autoridade. Quando você se mistura com o capeta, se ele tem algo teu na tua casa, tem lá, uma imagem lá, você expulsa, ele fala: você não sai, você tem algo meu aqui. O que o diabo quer, irmão, é legalidade. Não vamos dar legalidade. Diga: Senhor, se tem algo que eu não estou vendo, que eu não estou percebendo, e que dá legalidade ao diabo, me mostra, que eu vou jogar fora. Se for de ouro, eu vou queimar. Se for de prata, eu vou jogar no lixo. Porque não importa, eu quero somente o que é de... Adianta ser 80% de Deus, irmão? Adianta ser 90% de Deus, irmão? Ou nós somos 100% de Deus, ou a gente apanha do diabo. É ou não é, irmãos? Crente pelo nomútil. É cristão, mas está misturado com o mundanismo. O que diz 1 João 2,15? Que o crente misturado com o mundanismo,
ele está com o diabo. 1 João 2,15, na sua Bíblia, por gentileza. Tiago 4,4 diz o que? Tiago 4,4 na sua Bíblia, por gentileza. Tiago 4,4. Os amigos do mundanismo são inimigos de Deus. Quando Jesus morreu para me tirar do diabo, não é, irmãos? De quem que Jesus morreu? Me tirar do diabo, certo? E quando eu volto para o diabo, eu estou traindo Jesus, porque morreu para me tirar do diabo, certo? Lava a porquinha, põe perfume franceiro e daqui a pouco a porquinha volta para a lama, ou não é? Jesus morreu para me separar do diabo, morreu para me separar do diabo? Aí eu pego e volto e dou lugar para o diabo. O que eu estou fazendo? Eu estou traindo Jesus. Mas tem gente que pensa que pode fazer assim, irmão. Pega com uma mão. Quando eu falo uma mão, não é uma mão papaya. Você pega com uma mão Deus, e com a outra mão o mundanismo, porque Satanás não vem com um chifre tridente. Se eu sou Satanás, eu queria destruir a sua vida, está aqui o meu cartão. Ele não faz isso. O diabo não aparece com um chifre tridente dizendo assim, eu sou Satanás, eu vou acabar com a tua vida. Não, ele vem por trás de algo aparentemente inocente, que a Bíblia proíbe e você não conhece e não lê. A Bíblia diz assim, se você tiver algo abominável na sua casa, a maldição virá. Aí a pessoa não sabe, ela é inocente. Ela vai lá, coloca um Buda, joga moeda, sabe? Nada a ver, passar, parece que você sabe. O diabo não está nem aí. Você fez por inocência, por brincadeira, ele não quer saber. Ele diz, vou acabar com você. E o pior é se você disser e ele continuar ali, dizer nada a ver, né? Quantas vezes, irmão, uma foto que você tem do passado da igreja romana, às vezes, uma foto de Cristo batizado, primeira comunhão, é uma legalidade espiritual. Não é só tradição, nada a ver. Você está ligado com os ídolos. Não, mas passou uma foto minha assim, pequenininha, tão bonitinha que eu estava. Essa foto aí, é isso aí. Irmão, não ignore que Satanás é astuto, mas Deus nos dá sabedoria maior que a dele. O que eu estou falando aqui, talvez você não vai ouvir em muitos lugares. Porque o diabo, irmão, ele, através de um papel, de uma coisa que é do diabo, né? Vai um gnomo lá no quintal, só uma brincadeirinha. O que é um gnomo? É um demônio. O que é um Drácula? A Bíblia chama Drácula de demônio. Vampiros são demônios. Não, mas é uma foto minha de Drácula, assim, tá só no trabalho assim, aqui tá com a véia, com a bruxa lá e outro com o Drácula. Irmão, é Satanás. Eu estou entregando aquela pessoa ao diabo, irmão. Não, mas se não fizer isso, perde nota no colégio. Não, irmãos. Não se mistura, não dê legalidade. Não é não, não é talvez. O que é não. E se você der lugar, a Bíblia diz. Então não há campo neutro. O que agrada a Deus desagrada o diabo, certo? O que agrada o diabo desagrada a Deus, certo? Não tem esse negócio de... Não tem problema. A pessoa vive na igreja, irmão, mas não abre mão. O que diz Apocalipse? Ficarão de fora todos os que amam, amém? Amar a mentira, eu te pergunto, a novela é verdade? Aquela mulher é casada que ele ama mesmo? Se ama a novela. Se ama a mentira. Aquela mulher é paga para dizer que é casada com aquele homem e te enganar o mês inteiro, você está preso na mentira. Ao invés de ouvir o áudio, a verdade, não, verdade não. Eu amo Jesus, mas a verdade não. Ai, mas eu adoro Jesus, como eu amo Jesus. Isso é verdade. Não, gosta da mentira. Ué, com a boca diz que ama Jesus e que o coração ama mentira, e o pai da mentira é quem, irmão? Eu amo Jesus. Jesus é a paz, não é? Mas gosto de um barraco. Truco 6. Dou uma voadora. Ué, como é que se ama Jesus se Jesus é paz? Não ama Jesus, se ama Apolion, o Deus da destruição. O outro assim, ai pastor, mas eu amo Jesus. Vivendo pornografia na internet. O que é a pornografia? É outro Deus, irmão. Esse não é Jeová, a pombagira. A pessoa diz que ama Jesus com a boca, é de Jesus. Minha boca é tua, mas o coração é dos ídolos. Forte o que nós estamos falando, irmãos. Só que eu não tenho medo de falar isso e perder pessoas. Nem quem está ouvindo aqui na internet, se não quer mais ouvir o áudio, escreva, não quero mais, pastor. Porque você não imagina quanto... Pastor, não precisa mandar mais. Não precisa mais, não quero ouvir mais. O problema é seu. Eu vou continuar falando até o fim, irmão. Porque eu sinto que Deus é conosco, irmão. Eu sinto que Deus se agrada quando a gente prega isso. Porque nós estamos indo
Nós estamos indo com o pé no peito do Satanás. Pá! Mensagens como essa, irmão, desmascara tudo que aparentemente é inocente. Tudo que é do diabo, se você disser Deus está na boca do pastor Carlinhos, que está falando a ele é Deus, tudo que é do diabo